E aí, pessoal, vamos para mais uma aula aí, mais uma sexta-feira, né? Essa aula eu vou dar continuidade ao às tabelas de frequência, tá bom? Vou só retomar alguns conceitos que a gente aprendeu, tá bom? E na próxima aula a gente já vai começar o conteúdo novo, que é a parte de gráficos, tá bom? Então, nessa aula, tem só alguns exercícios que eu pedi para vocês fazerem, tá? E eu vou estar dando uma ideia sobre como que eu quero que vocês resolvam esses exercícios, tá bom? Não tem muita explicação porque o assunto é o mesmo, né? O assunto é o mesmo, tabela de frequência, só que entra um pouquinho de variáveis aqui. Esse exercício é muito simples, fala de uma pesquisa, né? E para fazer uma pesquisa, um cientista social, né? Ele fez algumas perguntas, né? Tá aqui os itens A, B, C, D, E. Então é só para classificar essas perguntas aí em variáveis, tá bom? Lembrando que tem dois tipos de variáveis, as qualitativa e as quantitativa. Dentro das qualitativas tem duas, que é nominal e ordinal, e dentro das quantitativas tem duas também, que é discreta ou contínua. Então é simplesmente em cada item aqui de A até F dizer, né? Por exemplo, qual o seu nome, né? Então, o nome, por exemplo, é um tipo de variável, né? Que tipo de variável que é? Para escrever qualitativa, nominal e assim por diante, tá bom? Então, esse primeiro exercício é muito simples. O 2 tem duas séries aqui, tá bom? Duas séries numéricas. E eu quero que vocês façam duas tabelas de frequência. Uma tabela de frequência da série A e uma tabela de frequência da série B. Ele está pedindo aqui construa o hall, tá bom? Lembrando que hall é só primeiro colocar em ordem. Você coloca em ordem, depois monta uma tabela de frequência. A série A, né, como são dados discretos, você pode fazer uma tabelinha simples, ok? Colocando frequência absoluta, frequência relativa e a frequência acumulada, simples e relativa também, tá bom? A série B, como já são dados quantitativos contínuos, né? Você vai ter que organizar em classe de frequência. Eu coloquei aqui, ó, na B, eu quero que você faça com 5 classes de frequência, tá bom? Calculando amplitude, calculando a amplitude de cada classe de frequência, colocando a frequência absoluta, relativa e também as frequências acumuladas, tá bom? Então esse exercício 2 também bem simples, coisa que a gente já sabe. Ó, esse exercício 3 é um exercício um pouco diferente, tá bom? E eu vou explicar ele um pouco melhor. Ele usa a notação sigma, que eu já mostrei para vocês, né? Que significa somatório. Então aqui tem uma tabelinha de frequência. Aqui tem uma variável, né? Tá, variável com os valores 1, 2, 3, 4, 5 até 8. E aqui tá as frequências absolutas de cada variável. Então, por exemplo, o valor 1 tem frequência 3, o valor 7 tem frequência 7, o valor 8 tem frequência 4 e assim por diante, tá bom? Eu quero que você faça essas 1, 2, 3, 4, essas 5 contas, tá bom? Então, por exemplo, eu vou explicar aqui no próximo slide. A letra A, soma, somatório, aqui, somatório de todos os x. Okay? Tá. Olha lá. O que é somatório do x? Na verdade, é simplesmente somar todas as frequências. X são frequências, tá bom? São as frequências que está aqui na tabela, ó. 3, 2, 5, 1, 6, 0. Então, soma de todas as frequências. Então, 3 mais 2 mais 5, né? Somando tudo, que dá 28, está aqui na tabelinha também. Ótimo. O item B é soma do quadrado das frequências, tá bom? Então, você vai somar, não as frequências agora, mas somar o quadrado de cada frequência. Então, aqui, por isso eu coloquei 3 ao quadrado, 2 ao quadrado. Por quê? Porque a primeira frequência aqui é 3, depois 2, depois seria 5 ao quadrado, 1 ao quadrado, 6 ao quadrado. E assim por diante, coloquei um reticências aqui, indicando que continua. E aí você vai continuar e fazer a continha muito simples, tá bom? Olha essa letra C que é um pouquinho diferente.
tem o i aqui, ó, i igual a 1 e o 5 aqui em cima. O que significa isso? Ele quer que você soma, tá bom? Cadê o soma aqui? Aqui, ó, somatório. Você vai somar do i, começando do 1 e se vai até a linha 5 de x menos 1. Então, o que significa isso? Você vai somar, né, somar as 5 primeiras linhas aqui da tabela. Só que você vai somar como? Tirando 1 de cada um. Então, você vai tirar 1 de 3, tirar 1 de 2, tirar 1 de 5, tirar 1 de 1, tirar 1 de 6. Olha lá, 3 menos 1, mais 2 menos 1 e assim por diante, até a última linha, que é a linha 5, 6 menos 1. Tudo bem? Então, esse exercício é muito tranquilo, muito simples. Esse 5 aqui em cima é até qual linha que ele quer que você soma. Tudo bem? Lembrando que o x é cada frequência que está aqui. Ok? Cada frequência que está aqui. Tranquilo? Muito bem. O próximo exercício aqui é o exercício 5. Tá? É um pouquinho diferente. Na verdade, ele dá a tabela de frequência pronta. Ele quer que a gente aponta alguns valores aqui, alguns resultados, tá bom? Então, por exemplo, ele vai perguntar ali, por exemplo, a letra A, frequência simples da quinta classe. Qual que é a quinta classe aqui, gente? Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Aqui nessa quinta classe, né, a frequência é 24. Como é que chama esse carinha aqui da quinta classe? Limite inferior. Esse outro aqui se chama limite superior. Então, você vai só escrever o que ele está pedindo em cada item aqui. O que é ponto médio aqui na letra G? Ponto médio é bem o meio do intervalo entre o limite superior e o inferior. Então, tem um monte de coisa aqui para você escrever o que ele está pedindo. Inclusive, aqui, ó, uma dica, você vai ter que colocar mais 2 colunas, 3 colunas. Vai ter que colocar mais 3 colunas aqui, indicando a frequência relativa em porcentagem e as 2 frequências acumuladas, uma vez que ele pede aqui no item I, a frequência acumulativa simples até a sexta classe. Então, você vai ter que colocar aí mais as colunas de frequência relativa e também de frequência acumulada simples e percentual, tá bom? Então, é bem simples, à noite estarei disponível no chat, ok? Um abraço para todo mundo.